Bom dia, alunos, tudo bem? Meu nome é Francisco Mesquita e vou ser o professor de climatologia, Fundamentos de Climatologia do curso de Engenharia Ambiental no primeiro semestre de 2024. Bem, primeiramente vamos fazer uma rápida apresentação da disciplina, objetivos e metas, ementa e conteúdo, avaliação, e esse último parte aqui é mais uma questão mesmo de pesquisa, dentro da área, uma vez que eu sou meteorologista de formação. E aí, para os alunos de engenharia ambiental que ainda não têm uma ideia do que querem fazer no TCC, certo? Não tem um tema, não tem uma linha de pesquisa a seguir, podem me procurar depois para a gente conversar, certo? Então, o que acontece? Bem, primeiramente vamos falar dos objetivos e metas dessa disciplina. Ninguém aqui tem, como se diz, a pretensão nenhuma de se tornar meteorologistas ou climatologistas, com essa disciplina, certo? A ideia principal dessa disciplina é transmitir um conhecimento que seja suficiente para que vocês saibam, digamos assim, aplicá-lo dentro do contexto da engenharia ambiental. Resumindo, é um conhecimento em que você pode aplicar dentro do contexto entre interações entre superfície e atmosfera e os impactos que as atividades humanas causam nesse sistema, Então, mais ou menos seria essa a ideia, lógico, dentro do contexto da engenharia. Aí o segundo ponto dessa apresentação da disciplina vai ser ementa e conteúdo. A avaliação, isso já foi conversado em sala de aula. E como vocês como já disse antes, que temos aqui uma pergunta, sobre a questão de TCC que a gente pode conversar depois. Bem, os objetivos da disciplina é como eu falei anteriormente, é inserir o estudante no contexto de ciências atmosféricas, particularmente na área de climatologia. O aluno dessa disciplina ele tem que sair tendo conhecimento básico de como fazer uma climatologia, não no sentido de ser um especialista, de ser um climatologista, mas ter aquele conhecimento básico de identificar qual é o tipo de clima daquela região, quais são as suas características, certo? E, como consequência, fornecer o conhecimento técnico científico para lidar com problemas ambientais dentro do contexto climatológico. É assim, qual é o resumo desse último ponto aqui, desse último objetivo? O resumo consiste em quê? Consiste no fato de que o aluno ele vai ter que ter um conhecimento em que ele saiba aplicar a climatologia dentro de um contexto de uma obra de engenharia, por exemplo. Qual é o impacto ambiental, por exemplo, da barragem de um rio? No sentido não biológico do ponto de vista de ecossistema, mas no sentido da interação entre a superfície e a atmosfera. Em particular, dentro do contexto climatológico. Qual é o impacto para que 10 anos, 20 anos, certo, dessa barragem? Ou então, qual é a influência do clima naquela barragem, no ponto de vista de parâmetros atmosféricos, parâmetros meteorológicos, por exemplo, precipitação, particularmente, qual é o impacto da precipitação dentro daquela barragem. Então tem que ter todo um conhecimento de climatologia, a climatologia da precipitação, ou uma normal climatológica, que também é o termo técnico utilizado, mas isso aí a gente vai discutir posteriormente sobre isso. Então, o objetivo da disciplina, são esses os objetivos da disciplina. Inserir o aluno da engenharia ambiental nesse contexto da climatologia e fazer com que ele tenha o quê? Um conhecimento, para poder utilizá-lo dentro também do contexto da engenharia, mas utilizando o quê? A climatologia. Bem, aqui temos a ementa do curso,
certo? Vamos falar de elementos atmosféricos constituintes do clima. Depois, os elementos não atmosféricos que influenciam o clima. Esses dois primeiros seriam uma espécie de introdução, né? Uma parte mais inicial, para familiarizar o estudante, né? No sentido de que a atmosfera ela não é uma coisa estática, né? Ela não é uma coisa, como se diz, aleatória, né? Existe um padrão, existe elementos, né, que estão associados tanto à atmosfera como um todo e também a elementos que não estão associados com a atmosfera, mas que influenciam de forma direta ou indiretamente esse sistema chamado superfície-atmosfera, certo? Então, uma análise das escalas de tempo e do espaço da climatologia, né, a gente vai falar rapidamente da escala de Orlansky, né, que é a escala onde fala, digamos assim, dos sistemas meteorológicos que atuam, seja eles de pequena escala, média escala e grande escala, né? E escala global. Depois, uma outra parte da ementa dessa disciplina vai ser o uso da estatística, mas cuidado, é da estatística básica, tá, gente? Média, desvio padrão, em moda e no máximo frequência para poder estudar a parte de histogramas, né, da análise estatística, certo? E aí depois que começa a vir as novidades, né? Todo sistema climático, independente seja ele terrestre ou não, ele tem que ter uma fonte de energia que alimente ou retroalimente ou define um padrão, né, daquele clima. No caso, a gente está falando da Terra, né? Então, a radiação solar, ela é, digamos assim, a força mais poderosa não antropogênica, né, que faz com que regule o sistema climático terrestre. Então, qualquer alteração no Sol, isso implicará diretamente no aspecto, né, climático terrestre. Bem, mas para poder estudar essa energia, a gente tem que ter o conhecimento das leis da radiação do corpo negro, que foi uma teoria criada no início do século XX, entre o finalzinho do século XIX e o início do século XX, por Max Planck, né, e outros mais, certo? Mas não se preocupe, a gente só vai fazer uma análise qualitativa. Terá algumas equações? Sim, terão algumas equações, mas serão coisas bem simples, certo? A gente não vai entrar na parte específica mesmo da física. Uma vez abordadas as leis da radiação do corpo negro, a gente vai aplicar isso dentro do contexto climático, dentro do contexto atmosférico, certo? Vamos falar da radiação solar e o balanço de radiação em superfície, certo? Que são as trocas dos fluxos radiativos de radiação solar e radiação térmica. Depois a gente vai ver o que é essa radiação térmica, certo? Em superfície, né, na escala regional e global. Posteriormente, uma vez discutido o balanço de radiação, aí sim vamos falar digamos assim, da essência, né, da questão da aplicação da radiação, que é o balanço de energia, certo? É o balanço de energia, o estudo do balanço de energia em superfície que vai mostrar como que o clima de determinada região vai se comportar, certo? Então, é o balanço de energia que vai ser, digamos assim, o carro-chefe, né, nessa questão de como compreender os mecanismos físicos, biofísicos, certo? Químicos, bioquímicos, que estão inerentes nos mais diversos atividades, né, relacionadas ao sistema superfície-atmosfera. Depois temos o balanço hídrico climatológico, certo? Vai ser o outro ponto, o balanço hídrico climatológico, onde vamos abordar particularmente o balanço hídrico normal, né? A normal climatológica, né? Porque tem o balanço hídrico sequencial e tem o balanço hídrico normal, né? Que os dois são climatológicos, né? Estão relacionados com um período de tempo bem extenso, mas um está relacionado mais com uma média ou um comportamento médio, vamos dizer assim, o outro é uma sequência de um determinado período. Posteriormente vai ser a circulação geral atmosférica, vamos falar de
de uma forma mais simples, no linguajar mais simples, como que é a distribuição das correntes, né, não marítimas, mas as correntes de vento, né, vamos falar assim, elas são essenciais, né, para manter toda a dinâmica da atmosfera, né? A dinâmica atmosférica ela é fundamental, e a redistribuição de energia e todo o contexto de formação de nuvens, certo? Regiões de baixa pressão, regiões de alta pressão no globo, toda essa parte vai estar incluída aqui na parte de circulação geral atmosférica. E por fim, né, temos aqui a classificação climática, que com base em 2 métodos, né, que vai ser o método de Torthwaite, que é um método baseado em temperaturas e energia, né, que é a razão de Bowen, que depois a gente vai ver o que é isso, e o método é associado com dados de precipitação e dados de temperatura, certo? Bem, e por fim, temos a instrumentação meteorológica e mudanças climáticas. Esse último ponto eu coloco em vermelho, porque se der tempo a gente podemos fazer, né, essa última parte, mas fica aqui uma interrogação, por isso eu coloquei em vermelho. Então vamos lá, pessoal. Então, uma introdução rápida do que é a atmosfera terrestre, qual a composição química dela, como caracterizar a atmosfera, né? Aí as respostas seriam estrutura vertical e qual é a diferença entre meteorologia e climatologia. Então vamos responder a pergunta: o que é a atmosfera, né? O que seria a atmosfera? A atmosfera ela é o que? Uma composição de gases, certo? De uma certa forma, de uma forma simplória, uma forma geral, uma composição de gases esses que são essenciais para a manutenção da vida terrestre, certo? E aí o que acontece? Existe uma caracterização desses gases que é baseada na sua composição química, né? Então, dos elementos químicos que estão presentes não só no nosso planeta, mas como no universo como um todo. Então, por exemplo, a atmosfera ela é composta por hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, certo? Argônio, xenônio. Então, tem elementos que são presentes na atmosfera e esses elementos químicos dão a sua caracterização, né, digamos assim, em termos de sua essência química, né, da sua essência de composição. Na maior parte, né, temos aqui o vapor d'água, né, porque a atmosfera pode ser tratada como uma atmosfera seca, certo? E uma atmosfera saturada ou com umidade, certo? Sem umidade, que seria a seca, e a atmosfera com umidade, que é a atmosfera real que a gente utiliza, certo? E aí vem a pergunta, tá, mas você está falando da composição química, mas como que a gente consegue definir a atmosfera dentro do contexto físico, né? Dentro do contexto das suas propriedades? Você falou da composição química, ótimo, mas como que a gente caracteriza a atmosfera? Então tem toda uma estrutura vertical. Além da estrutura vertical, tem outra questão que eu não coloquei aqui, que está relacionado com as propriedades físicas, certo? Por exemplo, densidade, temperatura, certo? Pressão. Então são características físicas, certo? Propriedades físicas que vão ser posteriormente discutidas na aula posterior, certo? Mas de uma forma geral, a gente pode fazer uma caracterização vertical da atmosfera, onde os primeiros 10, 15 quilômetros estão relacionados o quê? Com a troposfera. Depois você vai para camadas maiores, onde o sistema terrestre, né, de forma mais específica, falando do sistema superfície-atmosfera, ele já não é tão, digamos assim, relevante do ponto de vista para níveis mais altos de altitude. Aí já está falando aí 30 mil, 40 mil quilômetros, tá? Perdão, 40 mil metros, 20, 40 quilômetros, ok?
Perdão. Então, o que acontece? Cada parte da atmosfera, ela possui uma característica específica, certo? Ela possui uma característica física específica. À medida que você vai adentrando a níveis mais altos de altitude, você vai observar uma redução na pressão e a temperatura. No próximo slide eu acho que tem essa questão abordada com mais ênfase, né? E por fim vem a pergunta, né? Qual a diferença entre a meteorologia e a climatologia? Então essa pergunta é muito pertinente, que a gente vai também falar no próximo slide. Mas de uma forma geral, a meteorologia ela está associada, todos os dois são ciências atmosféricas, tá? Tanto a meteorologia quanto a climatologia elas estão dentro do contexto geral de ciências atmosféricas. Mas a meteorologia ela tenta, digamos assim, diagnosticar ou caracterizar o estado momentâneo da atmosfera, certo? Ou seja, ela quer saber o agora ou um tempo relativamente depois do agora, algumas horas, alguns dias no máximo. E aí entra naquilo que se chama previsão do tempo. A climatologia, ela já é um contexto diferente. A climatologia, ela visa o quê? Em definir um padrão, né? Um padrão de longo prazo entre certas épocas do ano. Aí a gente vê o que é a sazonalidade. Depois eu vou explicar esse termo mais especificamente, o que seria a sazonalidade, certo? Então, essa é a diferença entre meteorologia e climatologia. A meteorologia ela quer estudar o aspecto instantâneo, momentâneo, né, da atmosfera. A climatologia quer estabelecer padrões para definir o clima de uma determinada região com base em o quê? Em instantes momentâneos. Um exemplo de meteorologia, aplicação meteorológica, certo? Hoje em João Molevade está agora na temperatura ambiente, temos 26 graus. Esse é um exemplo de aplicação meteorológica. Você está dando uma informação instantânea, certo? Da atmosfera naquele instante. Agora escutem essa outra frase. Nossa, o verão de João Molevade nunca foi tão quente quanto esse ano. Então, o que acontece? Isso já é um aspecto climatológico, porque você está atribuindo uma certa característica, certo? Dentro de um padrão que já era definido, que é o que? O verão. E aí, qual é a principal característica do verão? Temperaturas elevadas, certo? Muito calor, ok? E nesse verão específico, né? Você está vendo, a frase diz que está acima do normal, tá? Em relação à percepção da pessoa ou do informante que disse isso. Então são duas características diferentes. Meteorologia são duas áreas diferentes, mas ambas estão dentro do contexto de ciências atmosféricas. Meteorologia quer determinar o diagnóstico, né? Ela não quer saber de questões relacionadas com muito tempo, certo? No máximo alguns dias, certo? E aí é a questão da previsão do tempo. E a climatologia ela quer definir o clima da região, mas com base em padrões que você consegue classificar, caracterizar utilizando a meteorologia, certo? Bem, a composição química da atmosfera, essa informação aqui está um pouco desatualizada, né? É de 75, provavelmente já deve ter mudado alguma coisa, mas talvez não tanto assim. Então, você tem aqui os constituintes, aqui é do ar seco, como eu falei antes, aqui não está incluindo o vapor d'água. Então, vamos esquecer um pouco a massa molecular, que é grama por mol. Vamos focar na fração molar, certo? Então, de 100% de um volume, né? Sei lá, vamos dar um exemplo.
Se eu pego 1 litro de ar, né? Vamos dar um exemplo bem gritante, né? Se eu tenho 1 litro de ar, 78% desse litro vai ser constituído por nitrogênio, certo? 21% aproximadamente de oxigênio e os outros elementos é o argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, criptônio, hidrogênio, xenônio, ozônio, radônio, certo? Então esses são os elementos presentes na atmosfera terrestre. Só que, perdão, repare o seguinte, à medida que você vai descendo nessa tabela, observe o ozônio, que é extremamente relevante para a proteção da atmosfera, particularmente nos níveis mais altos, onde a radiação solar sofre um processo de atenuação por causa da presença do ozônio, né, processo de espalhamento, né, absorção, principalmente a absorção, ela é da ordem de 10 a menos 3. Perdão, 10 a menos 6, da ordem de micron, né? É muito pouco, mas esse muito pouco para nossa, aqui é só um número, mas dentro do contexto planetário é significativo, certo? O oxigênio, 21% praticamente. Mas 21% dentro de um contexto geral de 100% de volume, é muito ou é pouco? É muito, gente. A gente está falando de proporções absurdamente grandes, né? Vamos da atmosfera terrestre. Então é bastante coisa, né? O ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, estão tudo relacionados com a produção e vamos dizer assim, entre aspas, a fabricação desses elementos que estão presentes na atmosfera, certo? Então é muito importante a gente ter em mente essas proporções, né? Para quê? Para que saiba distinguir informações reais e informações, digamos assim, não muito confiáveis. Mudanças climáticas, hoje tudo é culpa das mudanças climáticas, certo? Mas é muito comum você ouvir o efeito estufa, né? Temos o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural da atmosfera terrestre. O que acontece é que essas proporções elas estão aumentando, certo? Isso aqui é da fonte já está aqui do Goodwalker, né, de 75. Com certeza esses valores mudaram, certo? Particularmente no dióxido de carbono. De forma muito particular, provavelmente o dióxido de carbono deve ter aumentado a sua fração molar muito em relação a esse período. Então, é muito importante ter esse conhecimento aqui, certo? Para saber analisar como que a atmosfera é como um todo. E cuidado, esse padrão é um padrão médio, certo? É um comportamento médio na atmosfera. Isso não quer dizer que em todos os lugares do planeta, se você pegar, por exemplo, 1 litro de ar, você vai ter exatamente essas composições aqui. Lembrando que isso aqui está um pouco desatualizado, está de 75. Certo? É muito importante ter essa informação em mente, porque isso aqui é um comportamento médio. Ok? E agora? E se a gente incluir o vapor d'água? Qual é a contribuição do vapor d'água naquela porcentagem? Então, a resposta que vai, digamos assim, como vocês já estão vendo aí, vai causar muito impacto, né? A porcentagem, certo, da concentração de vapor d'água na atmosfera, né, que é a média global, é de 4%. Ou seja, é uma concentração baixa comparado com os 100% da atmosfera. Então você tem apenas 4 em 100. Então é muito, digamos assim, importante, né, ter essa informação. Por quê? Porque a composição do vapor d'água não é
alta, como imagina-se, né? Mas isso é um comportamento global, certo? É um global, ou seja, você está pegando regiões extremamente secas com regiões extremamente úmidas, regiões intermediárias, e aí você está fazendo uma média. Então, se a gente for analisar, a variabilidade espacial é extremamente alta, como eu acabei de falar aqui. Regiões tropicais, se você tiver de cada 1 quilo, né, agora não vamos usar o volume, vamos usar o quilo. Para cada quilo de ar, você tem 40 gramas. Isso aparentemente pode ser uma coisa muito baixa, mas o que acontece? É extremamente alta. São regiões tropicais. Todas as regiões tropicais, Manaus, Bogotá, Congo, Pantanal, certo? Regiões onde se verifica, né, uma presença muito massiva, muito imponente de vegetações, de florestas tropicais, você tem altas concentrações de vapor d'água, né, que aí vão ser dados através da umidade relativa do ar, que vamos ver isso, ou então da umidade específica, que é uma variável também que mede a umidade, certo? Regiões polares e semipolares são as regiões onde você vê a concentração mais baixa de vapor d'água, é 0,5 grama por quilo, certo? Aí vamos lá, Sibéria, Groenlândia, Islândia, certo? É muito importante a gente tirar essa questão da mente, né? Que é comum o pessoal achar, tá chovendo, tá fazendo frio, né? Então, nem necessariamente quer dizer isso. Então, tá nevando, então tá fazendo... Não. O ar frio, a gente vai ver posteriormente que o ar frio ele é extremamente seco, certo? E o que acontece? Ele é menos denso, né? Perdão, corrigindo, ele é mais denso que o ar quente, né? Que no caso aí é o ar que tem muita umidade, o ar quente e úmido, e o ar frio e seco, ele é mais denso, a densidade dele é maior, certo? Então essa é uma informação importante. Regiões onde tem frio extremo, né, como regiões polares e semipolares, a concentração de vapor d'água é muito baixa, tanto que respirar, né, nessas regiões é difícil dentro de um contexto mais, por exemplo, passear. Se você não tiver devida proteção, você pode ter o seu pulmão congelado, literalmente, certo? O ato de respirar um ar extremamente frio e seco, sem nenhum tipo de umidade, você pode causar danos severos nas suas vias respiratórias, né? E no sistema respiratório como forma geral. Mas qual é o papel do vapor d'água? Então ele já tem um papel fundamental que vocês estão observando aqui, certo? Ele exerce grande influência nos processos radiativos da atmosfera, né? Não confundo radiativos com radioativos, certo? Os processos radiativos, depois iremos ver, que estão associados com o quê? Com a radiação térmica e a radiação solar, certo? Mas vamos deixar essa parte aí para depois, né? Fica, digamos, cenas para o próximo capítulo. Mas a ideia é o quê? É mostrar que o vapor d'água ele vai ser muito importante nessa questão de atenuar a radiação solar e absorver mais a radiação térmica, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, vamos só, digamos assim, citar. E uma coisa muito importante é que o vapor d'água ele vai ser, digamos assim, o protagonista principal, porque ele vai ser o regulador, o modulador e componente, certo? Ele é um regulador de energia, ele é um modulador das nuvens, certo? É ele que vai, é a concentração dele naquele determinado instante da atmosfera que vai dizer
como que vai ser a nuvem especificamente dizendo, né? Claro que tem outros processos associados, mas é graças à presença do vapor d'água que você tem nuvens, certo? E vai ser uma componente extremamente importante no ciclo hidrológico de uma determinada região, certo? Então, temos aqui a importância significativa do vapor d'água. E aí vem a pergunta, né? Como caracterizar a atmosfera? Quais são os parâmetros, né? Então, essa pergunta ela pode ser refeita da seguinte forma: como caracterizar fisicamente a atmosfera, né? Quais são as propriedades físicas? E quais são os parâmetros que a gente utiliza para fazer essa caracterização física da atmosfera? Então, temos aqui 5 parâmetros, existe mais um que não está aqui, que eu vou falar depois, que é o mais importante de todos, dentro do ponto de vista das ciências atmosféricas, certo? Então, vamos lá, concentração de aerossóis, né? O aerossol está associado com o quê? Com partículas que estão em suspensão na atmosfera. Essas partículas elas são extremamente importantes. Algumas possuem um papel nocivo, vamos colocar a palavra nocivo entre aspas, né? Porque não está associado com nenhum tipo de doença ou nada disso, mas elas não ajudam, elas mais atrapalham, vamos dizer de uma certa forma, né? Que no caso aí temos aí aerossóis associados diretamente com poluição atmosférica, e temos o que? Aerossóis que são benéficos, né? Que são, digamos aqui, são aerossóis que favorecem, como por exemplo a formação da chuva, certo? São pequenos núcleos, né? Pequenos grãos, né? Minúsculos, microscópicos, que ficam suspensos na atmosfera, né? E esses, abre aspas, grãos, fecha aspas, eles atuam como agentes que vão higroscópicos, né? Que vão ser aqueles agentes que vão posteriormente formar os núcleos de condensação, né? E assim, posteriormente, a minha microgotícula de água, e assim formando numa escala maior a precipitação, a chuva. Bem, temos aqui a temperatura do ar, que está associada diretamente com o que? Com o grau de agitação das moléculas dentro do nível microscópico. Então a temperatura, de uma forma geral, ela é definida dessa forma, mas de forma, do ponto de vista das ciências atmosféricas, a temperatura do ar já é o que está associado exatamente com o grau de agitação das moléculas do ar, né? Então, é o medidor de energia interna. Lá na física 2, vimos lá que a energia interna de um gás ideal ela é diretamente proporcional com a variação de temperatura, certo? Ela depende diretamente da variação de temperatura. Então, se a gente tem o conhecimento de como é que a temperatura varia, certo? Ou se comporta, temos também o comportamento da energia interna do gás ideal. Nesse caso aqui, a gente faz uma aproximação de que o ar é como se fosse um gás ideal, e aí você aplica todas as leis da física, da termodinâmica para um gás ideal. Isso ser um pouco de verdade e tem um pouquinho de mentira nessa história, porque não é bem assim que funciona, né? Na verdade, são aproximações. Mas depois a gente vai ver isso aí com mais calma. Então, a temperatura do ar é aquela temperatura clássica que vocês provavelmente já viram em algum telejornal, certo? E essa temperatura do ar, ela é medida, ela é referente a um nível de superfície, tá, gente? Todos os dados é referente a nível de superfície. O que acontece é que existem outros métodos de você estimar ou medir a temperatura, e esses outros parâmetros aqui que vocês estão vendo, né? Variáveis meteorológicas, para níveis verticais da atmosfera. Aí então vamos falando de radiosondagens, né? Que você pega um aparelho, um sensor, acopla num balão de gás hélio e você solta ele na atmosfera, certo? E ele vai, à medida que ele vai avançando, como se diz, valores mais altos de altitude, ele vai fazendo um mapeamento, um escaneamento da atmosfera, medindo temperatura, umidade relativa, densidade e pressão, certo?
Então, o próximo parâmetro, a próxima variável meteorológica é a umidade relativa, que está diretamente ligado com o quê? Com concentração de vapor d'água, certo? A umidade relativa do ar, ela vai mostrar claramente qual vai ser a concentração de vapor d'água. Depois eu vou falar especificamente alguns valores, mas a Organização Mundial de Saúde fala para que haja, digamos assim, um conforto térmico em que não seja, digamos assim, nocivo para a saúde humana, você tem que estabelecer um valor de, no mínimo, né, de 60% de concentração de umidade relativa do ar, certo? Esse seria o ideal. Valores muito altos de concentração de umidade relativa, você não é bom. Depois eu vou explicar quais são os impactos fisiológicos disso. E valores muito baixos de umidade relativa, por exemplo, 20%, 15%, que são valores típicos de regiões desérticas. É muito perigoso, né, porque isso pode causar uma desidratação muito rápida e dificultar também o processo respiratório. Bem, a questão da densidade, a densidade do ar, ou a densidade atmosférica. A densidade atmosférica, de uma forma geral, ela vai ser dada por o quê? É uma grandeza escalar, certo? Todas essas grandezas aqui são grandezas escalares, tá? Só recapitulando um pouquinho lá dos conceitos básicos de física, existe a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Aqui a gente não vai usar nenhuma grandeza vetorial, só grandeza escalar. Então, a densidade, ela está relacionada diretamente com o quê? Com o fato da concentração dentro de uma determinada região, certo? Porque quando a gente fala de densidade do ar, é muito difícil a gente aplicar aquela expressão massa dividido por volume, tá? Mas volume de qual ar que você está pegando? Do planeta todo? De uma determinada região, certo? Então é complicado a gente abordar essa questão, certo? Bem, mas de uma forma geral, a gente pode dizer que a densidade do ar, ela vai ser o quê? Ela vai ser um parâmetro que vai dizer o quanto que o ar está ficando rarefeito. Vocês escutaram essa expressão em algum momento, né, ao longo desses anos aí que se passaram. A densidade do ar está relacionada diretamente com o quê? Com a pressão atmosférica, que é o próximo elemento que está aí presente. Como assim, Francisco? Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Não sei se todo mundo é fã de futebol, mas vamos lá. Libertadores da América, né? Taça Libertadores da América. Por que é tão difícil jogar na altitude, né? Principalmente contra times da Bolívia? Porque a maioria dos jogos eles ocorrem a uma altitude de 2.000, 3.000, até 4.000 metros, certo? Então, o que acontece? À medida que você vai avançando níveis mais altos da altitude, isso gera o quê? Isso gera uma redução da pressão atmosférica. Consequentemente, se você tem uma redução da pressão atmosférica, o ar ele não vai ficar tão concentrado, tão compactado. Então, a densidade dele vai ser menor, certo? A concentração de moléculas por metro cúbico ou por centímetro cúbico vai ser mais baixa. Então, essa concentração ela vai ficar cada vez, digamos assim, abre aspas, né, mais espalhada. Imagine que o ar é como se fosse moléculas, né, bolas de bilhar. Né? À medida que você está mais próximo do nível do mar, maior vai ser a pressão sobre essas moléculas. Então, elas vão ficar mais compactadas. À medida que você vai avançando níveis mais altos de altitude, a pressão atmosférica ela vai diminuir, certo? Então, essas moléculas, essas bolinhas de gude ou essas bolas de bilhar, de sinuca, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar mais afastadas uma das outras.
E o que acontece? E aí, dentro do contexto do jogo de futebol, o fato de você ter essas moléculas mais afastadas uma da outra, isso implica uma menor concentração de oxigênio, certo? A concentração do oxigênio reduz. Então, a pessoa que está acostumada a viver no nível do mar, ela já tem o quê? Ela tem um sistema fisiológico, né? A própria fisiologia da pessoa já está acostumada a ter o quê? A ter uma certa assimilação de oxigênio padrão, típico daquele nível de atmosfera. Então, quando a pessoa sai daquele nível e vai para o nível mais alto, né, e consequentemente o nível mais baixo de pressão, alto de altitude, você tem uma redução talvez significativa, né, provavelmente é significativa do ponto de vista fisiológico. O que acontece? E aí a pessoa não pode fazer as mesmas atividades físicas que ela fazia antes, quando ela estava a nível do mar. Por quê? Porque a concentração de oxigênio não é a mesma. Então ela vai ter que fazer todo o metabolismo dela vai ter que ser duplicado, triplicado. Então isso implica em várias consequências cardiorrespiratórias, certo? Então a pessoa tem que ter um tempo de assimilação, digamos assim, de adaptação, para que o sistema dela, né, o sistema fisiológico dela se acostume com a nova concentração de oxigênio presente na atmosfera. Isso por quê? Porque o ar ficou mais rarefeito. É aquela expressão, o ar ficou mais rarefeito. A densidade do ar, ela é menor, certo? Por conta dessa questão da concentração das moléculas, elas não estarem muito mais, digamos assim, vai ser redundante o que eu vou dizer aqui, mas é uma forma mais simples de entender. A concentração delas, elas não estão muito concentradas, né? Vamos dizer assim. A concentração delas não é nada concentrada. Elas estão muito isoladas uma da outra, devido a essa questão da pressão ser mais baixa, certo? E, como adendo final, temos aqui a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica ela é exatamente isso. Lembra lá dos cursos de Física 2, ou do curso de Física Básica? O que é pressão? A pressão é uma força dividida por unidade de área. Essa é a definição clássica de pressão. Aqui estamos falando do que? Da força gravitacional, da massa, da força-peso que a gravidade atua sobre a massa de ar. À medida que você vai avançando valores mais altos de altitude, essa massa, né, ela vai ficando cada vez menor. Então, consequentemente, a força que vai atuar naquela região, naquele ponto, daquele determinado nível de altitude, vai ser consequentemente menor, certo? Então, a pressão também vai ser menor, porque a pressão ela é diretamente proporcional à força, certo? Quanto menor a força, menor a pressão, certo? Então, de uma certa forma, utilizando esse conceito básico de pressão, a gente consegue definir a pressão atmosférica. Só que no caso aqui, a gente não está falando de uma força qualquer, a gente está falando da força da massas de ar que estão atuando em cada nível, certo? Tendo como referência o nível da superfície, certo? Onde o valor mais alto de pressão é no nível do mar, certo? Ah, Francisco, e o fundo do mar? Não, aí já é outra história, certo? Do ponto de vista da atmosfera, o valor mais alto é encontrado no nível do mar, certo? À medida que você vai avançando valores mais altos de altitude, você vai ter uma queda da pressão atmosférica, certo? A gente vai ver isso aí posteriormente. Então aqui, pessoal, temos a estrutura vertical da atmosfera, certo? Como eu falei anteriormente, a atmosfera ela é, digamos assim, decomposta ou composta, né, ou fracionada nas seguintes camadas, como vocês estão vendo: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera, certo? O lado esquerdo está relacionado com a altitude e o lado direito com a pressão. Então, e a linha vermelha, como vocês estão observando, é a temperatura. Só deixando claro que isso aqui é um comportamento médio. Isso não quer dizer que todo o perfil vertical da atmosfera vai ser dessa forma, ok? Existem certas variações,
certo? Para você ter ideia, em média, temos o quê? Que a troposfera terrestre, que é onde acontecem os maiores, a maior parte dos sistemas meteorológicos estão aqui presentes. Aqui tem uma brincadeira aqui falando do Monte Everest, que seria o topo, né, o monte mais alto do planeta. E aí, perto dos 8.000, né, 8.000 metros, né? No caso aqui, temos aqui 8 quilômetros. E acima de 10 quilômetros, você já tem a troposfera. Então, à medida que você tem na superfície um valor médio de 18 graus, repito que isso aqui é uma média, certo? À medida que você vai avançando níveis mais altos de altitude, você vai ter uma redução significativa da pressão e, consequentemente, uma redução da temperatura. Depois a gente vai ver isso aí, como é que acontece, qual é a lei física que está associada a isso. Mas lembre-se, é tudo uma análise qualitativa, tá, gente? A gente não vai ter que fazer conta nenhuma, a gente só vai fazer uma análise qualitativa dessa parte. Aí tem a região de transição, que é a tropopausa, certo? Que é entre os 10 e 15 quilômetros, talvez um pouco menos, 12. E posteriormente temos a estratosfera, que a princípio até os 20, 22 quilômetros de altitude você tem uma variação zero de temperatura, né? Você tem uma temperatura meio que constante, mas a pressão continua caindo, e aí de repente, acima de 22 quilômetros, você começa a ter já uma ascensão da temperatura, né? A temperatura que estava da ordem de menos 50, menos 55 graus Celsius, ela começa a aumentar e aumenta significativamente até chegar aos 48 km de altitude, certo? E aí ela já se torna positiva, e aí você tem o que? Uma redução muito grande da pressão atmosférica, certo? Nesse contexto. E quando você chega na estratopausa, né, que é a região intermediária entre a estratosfera e a mesosfera, você já tem novamente aquele ponto de estagnação da temperatura, né? E aí pronto, a temperatura quando chega na mesosfera, ela despenca, que aí você tem um ar extremamente frio, né? Extremamente frio, quando estamos falando de 60, 70, 80 quilômetros, e a pressão é praticamente zero, certo? Você não encontra a concentração de moléculas, né, no gás chamado atmosfera terrestre, ela já é muito baixa, certo? O ar é muito mais do que rarefeito, né? Ele é extremamente, digamos assim, com uma densidade muito baixa. Então, depois disso, você já está na termosfera, né? Você tem a mesopausa, que é uma outra região de transição, e depois vem a termosfera, que aí na termosfera, o nome já diz, é uma região da atmosfera que você está dominado pela temperatura. Não está postado aqui, certo? Mas você tem um crescimento absurdamente elevado da temperatura. Em poucos quilômetros você já chega a temperatura muitíssimo alta, né? Acima de 100, 200 graus. Né? Então, praticamente você já está dando tchau para a atmosfera terrestre, você já está chegando depois na outra parte da atmosfera, que é praticamente o limiar, né, da atmosfera terrestre. Bem, e aí vem a pergunta que foi feita anteriormente: qual é a diferença entre a meteorologia e a climatologia? Como vocês podem ver, tem dois textos aí definindo o que é a meteorologia e o que é a climatologia, certo? A meteorologia, como vocês podem ver, as duas são um ramo das ciências atmosféricas, tanto a meteorologia quanto a climatologia. Só que a meteorologia, ela estuda fenômenos atmosféricos associados com o quê? Com mudanças de temperatura, precipitação e pressão, num intervalo muito curto de tempo, ou seja, ele está vendo a coisa momentânea, certo? Ele quer entender o que está acontecendo no agora. A meteorologia também ela tenta investigar ou diagnosticar não, ela faz um diagnóstico, que seria o momentâneo, e depois ela tenta fazer um prognóstico, mas um prognóstico de curto prazo. O que seria o curto prazo
dentro da percepção da ciência, da meteorologia, seria 2, 3 dias, certo? Tem alguns colegas que afirmam, né, colegas meteorologistas, que falam que até 5 dias, mas aí a partir daí já é tendência. Então, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa questão. Mas a gente não vai aprofundar muito, tá? Porque o nosso objetivo não é estudar meteorologia, porque meteorologia já é um curso, né, um curso de graduação que demora 4, 5 anos para você fazer. Então, a ideia aqui é só a gente focar na climatologia e do ponto de vista mais aplicada, certo? Então, a climatologia, como já foi dito, ela tenta definir o que? Padrões atmosféricos dentro de um intervalo longo de tempo. Então, ela tenta abordar uma sazonalidade. Perdão, uma sazonalidade. E essa sazonalidade, ela vai estar associada com o quê? Seja com escalas espaciais muito pequenas ou escalas espaciais muito grandes. Por exemplo, o clima da região de Jammu-Levade. É um clima o quê? É um clima microclima. Ele é caracterizado como um microclima. A região metropolitana do Vale do Aço é uma região microclima. Você vai analisar o microclima daquela região. A região do Triângulo Mineiro. Aí já é uma região de mesoclima, que é uma região que não é mais uma região microclima, mas também não é uma região muito grande. O estado de Minas Gerais, aí você já está olhando um clima já regional, certo? E quando você fala de o clima do Brasil, você está falando de escala sinótica. Então você está falando de megaclima, né? São climas bastante diferentes. E quando você fala do planeta globo, você está do planeta todo, estamos falando do clima global. A Organização Mundial de Meteorologia, ela fala que para você fazer uma climatologia bem robusta, bem, digamos assim, específica, onde você vai ter, digamos assim, um padrão mais definido possível, eles sugerem fazer 30 anos de medidas. Por que o valor 30 anos de medidas? Claro que aí você tem que ter 30 anos, você vai ver qual é a escala de medida que você vai usar. Depois a gente vai falar isso na próxima aula, quais são as variáveis e qual é o tempo de amostragem, qual é o tempo de dados que a gente utiliza para poder fazer climatologia. Qual o intervalo de tempos? Tem as escalas de tempo específicas para isso. Então o que acontece? 30 anos de dados. Essa é o período para você ter uma confiabilidade mais acurada possível, mais alta possível, para você dizer, olha, o clima dessa região, com base nos dados de 30 anos, nesse intervalo de 30 anos, fornece essas características do clima local. E aí você, com base nessas características, você faz a classificação climática. E aí muitos devem estar se perguntando, por que 30 anos? Porque hoje em dia, nos tempos atuais, existe estudos mostrando que esse valor está muito alto. É necessário reduzir ele para 15, pela metade, ou até mesmo tem alguns que defendem 10 anos. Por quê? Porque 30 anos... por que o valor 30 anos? Voltando aqui na pergunta. Porque é o tempo de uma geração para outra, né? A geração era definida em 30 anos, certo? Então a geração humana, que causa, digamos assim, um certo impacto na atmosfera, aí é um fator antropogênico, ela tem atividade, digamos assim, muito... Eu não vou dizer instantânea, mas existe um delay. E esse delay, ele pode estar associado de um salto de uma geração para outra. Como a população global ela aumentou significativamente, de forma significativa nos últimos 50 anos, certo? Nos últimos 50 anos houve uma explosão muito grande da população. Então, esses 30 anos, ele é um tempo muito mais elevado do que para poder acompanhar as mudanças, né, que estão acontecendo. E não
confundir essas mudanças que eu acabei de falar com base em mudanças climáticas, né? Que aí já é uma outra questão que exige um certo cuidado ao ser discutida, certo? Existe muito sensacionalismo também em relação à questão de mudanças climáticas, mas é importante abordar o que? O impacto de uma determinada região causada pela presença humana ou não humana, né? Vamos deixar claro aqui que pode ocorrer eventos cataclísmicos, né? Por exemplo, você tem um vulcão que ficou milhares de anos inativo, e aí de repente ele explode com uma nuvem piroplasmática lá absurdamente alta, né? E aí o que acontece? Toda aquele ecossistema local e consequentemente todo o clima local ele sofre uma mudança, vai sofrer uma mudança significativa, certo? Então você tem uma mudança climática instantânea ali, praticamente, por conta, mas estamos falando de uma mudança climática local, certo? O clima local ele é totalmente alterado por causa desse evento cataclísmico. Claro que aqui estou pegando um exemplo bem dramático, porque as mudanças climáticas elas não são decorrentes somente da questão da ação antropogênica, né? Existe a mudança climática natural, e a última que tivemos foi a última era glacial, há 10 mil anos atrás, certo? Então é muito complicado a gente falar que tudo é relacionado com a atividade humana. O que acontece é que a atividade humana ela está muito intensa do ponto de vista da queima de combustíveis fósseis, aumentando aquela concentração que a gente viu no início da aula do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, e intensificando, potencializando mais o efeito de estufa. Mas isso aí é um assunto para depois, certo? E essa intensificação da atividade humana faz com que esse período de 30 anos seja revisto. Mas isso aí ainda não é uma, digamos assim, uma posição oficial da Organização Mundial de Meteorologia. Para todos os efeitos do ponto de vista didático, para fins didáticos, ainda você tem, né, esse tempo. Mas você já pode começar a ter certas informações com base em dados de 10, 15 anos. Você já pode conseguir perceber certas mudanças, certas alterações em relação a 10, 15 anos antes, certo? No tempo atual que vivemos. Mas aí você precisa ter uma amostragem de dados muito baixa, muito alta, na verdade, né? Você tem que ter uma frequência muito alta de dados, tipo um dado a cada hora, por exemplo, médias horárias ou médias ou valores mensais. Mensais nem tanto, mas é horária e diária, né? Você tem que ter uma amostragem horária que seria o mais adequado, ok? Mas a gente vai falar com mais ênfase, né, de forma mais específica sobre essa questão de dados, quando a gente for falar lá da parte de análise estatística. Então, pessoal, terminamos aqui, né? Terminamos aqui a nossa aula, a primeira aula de Fundamentos de Climatologia. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.